Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para iniciar essa aula maravilhosa. Vamos falar hoje sobre estratégia de marketing digital. E antes de iniciar essa aula, eu quero explicar para você, eu quero ler com você o que se refere a estratégia. Vamos lá. Estratégia refere-se a um plano de ação para alcançar objetivos específicos a pequeno, a médio e a longo prazo. No contexto empresarial, estratégia é frequentemente associada a decisões e ações tomadas por uma organização para alcançar vantagem competitiva e atingir metas predefinidas. Então, gente, a gente precisa entender da seguinte forma: na rede social hoje, no mundo digital hoje, não é só ir lá e fazer uma postagem, não é só ir lá e fazer um conteúdo. Precisa se caminhar com estratégia. E qual a importância disso? Hoje, 71% dos consumidores, eles realizam compras online. Então a gente está falando de muita, mas é muita gente, são milhões de pessoas. Então nós precisamos entender que é importante sim a gente conhecer, é importante sim a gente agir com estratégia e não simplesmente ir lá e postar. Você que está começando agora, você que presta um serviço de social media, você que tem a sua empresa e quer crescer, entenda isso. Não é só ir lá e fazer algo. Você precisa de uma estratégia para você conseguir, de fato, alcançar o objetivo que você quer. Antes da gente começar a falar sobre estratégia, eu quero falar com você sobre os fundamentos do marketing digital. Os 4 pilares que é importante você conhecer, você saber. Sem eles, você não consegue desenvolver uma estratégia eficaz. Então vamos lá. O primeiro passo é a atração. Como as pessoas elas descobrem a sua marca? Você precisa ter isso muito afiado, você precisa ter um conhecimento bem aprofundado disso. Quem é a sua marca? Como as pessoas descobrem a sua marca? Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, engajamento. Como as pessoas interagem com o seu conteúdo. Terceiro pilar, conversão. O que você tem feito para que os seus seguidores, as visualizações, a sua comunicação no digital, ela tem se transformado em cliente. E quarto, relacionamento. Como os clientes têm se mantido com a sua marca, comprando mais, indicando o seu produto, indicando o seu serviço. Então, gente, entenda isso. Esses 4 pilares para a construção de uma estratégia são fundamentais. Você precisa entender isso, como que a sua empresa está diante desses 4 pilares. Dentro disso, vamos então passar para 4 princípios que eu coloquei aqui para você saber como desenvolver uma estratégia de marketing digital que vai gerar resultado para a sua empresa. Então vamos lá? O primeiro passo é objetivo. Por mais que seja algo que a gente fala assim, eu sei o que é objetivo, eu sei o que eu quero, eu sei o que é isso, mas não. Muita gente hoje, eu tenho vários anos de experiência, atendo vários clientes, e muita gente hoje não tem um objetivo claro. Ele não sabe o que ele quer simplesmente lançar um produto, ele quer simplesmente que a empresa dele cresça, ele quer simplesmente vender mais no final do mês. Só que a realidade não é essa, nós precisamos traçar objetivos. Então, o primeiro passo para se desenvolver uma estratégia que ela vai gerar um resultado satisfatório para você, para o seu cliente, para a sua empresa, defina objetivos, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, qual que é o seu maior foco, aonde você quer chegar. Gente, isso é muito importante. Às vezes eu converso com o cliente quando ele vai procurar o meu serviço e ele fala da seguinte forma, eu pergunto para ele qual que é seu objetivo. Ele, eu quero aumentar seguidor, eu quero engajamento, eu quero me posicionar como autoridade e eu quero vender mais. Então entenda, pessoal, isso que a gente falou são vários objetivos. Então, se você não tem um objetivo claro de onde você quer chegar, você não vai chegar lá. Então, é necessário ter um objetivo claro. Por quê? Porque a estratégia ela é desenvolvida em cima de cada objetivo. Não existe essa questão de uma estratégia geral que vai me trazer resultado geral. A gente tem que entender que quando você for pegar o seu cliente ali, ou até mesmo na sua empresa, que você tiver o seu objetivo claro, você vai ter uma estratégia para cada um dos seus objetivos. Se você na sua empresa, você quer aumentar as vendas de um produto, então você vai desenvolver uma estratégia para aquele produto.
para aquele objetivo. Você tem um produto que você quer lançar ele, que ninguém conhece, então você vai desenvolver uma estratégia para aquele produto, para aquele lançamento, para que as pessoas passem a conhecer ele. Você quer posicionar a sua empresa como uma empresa que é inovadora, que é uma empresa que é conceituada no mercado. Então, a estratégia, você vai criar uma estratégia para posicionamento de marca. Você tem uma empresa e ali ela está um pouco queimada no mercado e você quer mudar isso, então é uma estratégia de rebranding. Então, existe várias estratégias, vários caminhos. E esses caminhos só são possíveis se você ou o seu cliente entender qual é o objetivo. Então, eu já adianto para você, você está querendo, assistindo essa aula aqui, e você quer que a sua empresa muda, você quer aprender uma estratégia. Primeiramente, pare, sente, analisa tudo e me fala qual que é o seu objetivo. Defina qual que é o seu objetivo. O primeiro passo para desenvolver uma estratégia 100% eficaz é definir objetivos. E aí, depois que você fizer isso, gente, coloca no papel, coloca no bloco de notas ali, anota isso é importante, porque lá para frente eu vou falar um pouco mais de alguns outros pontos e você vai entender como isso é importante. Então, o primeiro passo é o objetivo, defina os objetivos, transforma esses objetivos claros, objetivos alcançáveis, entenda isso também que é importante. Muitas vezes a gente vê aí nesse mercado digital, esse barulho, faça isso e você vai ganhar 1 milhão, faça isso e você vai se tornar o maior milionário, faça isso e você vai vender muito. Não entre nessas linhas, aprenda a construir e quando você for definir seus objetivos, faça objetivos alcançáveis. Por quê? Porque se você estabelece um objetivo muito grande, muito alto, muito longo, não que você não vai alcançar, porque com a estratégia certa, sim, você vai alcançar. Mas o percurso até alcançar esse objetivo, ele pode ser muito trabalhoso. E esse trabalhoso ele vai gerar frustração. E grandes empresários, grandes pessoas, elas quebram, elas desistem, elas param por causa da frustração no percurso. Ah, isso não está dando certo, isso não vai dar certo, eu vou desistir, vou passar para outro. Então, defina objetivos claros, a pequeno, a médio e a longo prazo. Defina objetivos alcançáveis e comece a escalar eles. Segundo ponto, que é fundamental para desenvolvimento de uma estratégia que gera resultado, é o planejamento. Gente, isso também é outro que eu converso com muitos empresários e muitos deles, eles vêm a mim, às vezes, querendo uma consultoria, querendo uma orientação. E, gente, planejamento é algo que está muito escasso. As pessoas não sabem mais planejar. O empresário hoje ele não quer mais planejar. Você que está começando aqui nessa área, você que quer falar sobre estratégia, você que quer passar para os seus clientes sobre estratégia, ponha na cabeça deles e entenda isso. Você precisa de planejamento. Planejamento ele é fundamental também. Então você precisa saber que recurso você tem para dentro do meu planejamento, para dentro do objetivo que eu quero. O que eu tenho de recurso? O que eu posso disponibilizar para um Ads? O que eu posso disponibilizar para uma equipe de marketing? O que eu tenho de recursos para que eu consiga chegar a esse objetivo? Em um dos cursos que eu tenho sobre definindo estratégia, onde eu falo bem detalhado sobre estratégia, eu mostro um pouco sobre estratégia voltada para viagem. Quando você planeja uma viagem, não tem como você planejar uma viagem e você não tem como você fazer uma viagem se você não tem recurso. E os seus recursos vai definir até aonde você vai. Então, você falar para mim assim, eu tenho R$ 100 aqui, eu quero ir para a Europa. Não é possível isso acontecer. Mas talvez com esse recurso você consiga fazer algo mais próximo. Então você tem que entender, e isso, gente, tem que ser de forma real, não é ilusória, não é, eu vou conseguir isso daqui até lá. Pode ser que sim, mas temos que trabalhar para que a estratégia ela seja eficaz, você tem que planejar com aquilo que é real para você. E isso é muito eficaz. Segundo passo, quanto tempo eu tenho para alcançar o meu objetivo? Gente, isso é muito importante também. Quando você está planejando algo, a nossa geração, hoje o mercado, ele é muito imediatista. Eu quero para agora. Você como o estrategista,
Você como empresário, você precisa definir de forma real e clara qual o tempo que você tem de fato para alcançar o seu objetivo. Não estou falando que você tem a obrigação de construir algo com um ano, não estou falando que você tem a obrigação de construir algo a longo prazo, não, estou falando que você tem que ser claro no seu objetivo e quanto tempo você tem para executar esse plano. Você como profissional que está aprendendo aqui o curso para aplicar para as outras empresas, eu já falo algo para você. Entenda a parte do planejamento para você explicar isso para o seu cliente. Outro passo importante do planejamento é qual a situação real da minha empresa no mercado hoje. Gente, essa é uma análise que você precisa fazer. Já viu aquela situação da mãe? O filho para a mãe é sempre bonito. O filho para a mãe, ele é sempre bom no que faz. Às vezes o menino vai lá e faz um desenho todo muito mal feito, muito feio mesmo, e para a mãe, uau, que lindo. A gente tem que entender que o mercado de trabalho não funciona dessa forma. A nossa empresa, por mais que a gente tenha um amor, por mais que a gente queira o uau da nossa empresa, a gente tem que entender qual é a situação real dela hoje. Só a gente entendendo a situação real dela hoje, você vai conseguir sair de algo, você vai construir algo ou mudar o posicionamento disso. Então você tem que entender a realidade da sua empresa. É parar, fazer um teste como cliente oculto, fazer uma análise, como que as pessoas que compram, o feedback deles ali, para quê? Porque você precisa entender. As pessoas hoje, muito empresário hoje, entende que feedback é algo ruim para a empresa. É algo negativo, mas não é. É algo bom, é algo que você precisa entender. Diante do feedback, diante dessas análises, você vai entender aonde a sua empresa realmente ela está falhando. Então, você precisa entender, na hora de planejar, qual que é a situação real da sua empresa perante o mercado. Isso vai fazer com que você consiga planejar algo que realmente vai trazer resultado. Terceiro ponto, para desenvolver uma estratégia de marketing digital. Gente, é outro ponto que é muito falado e quase nada é praticado. Conheça o seu público-alvo. Nossa, isso é uma palavra até bem batida, né? Público-alvo, eu vejo isso o tempo todo, dicas na internet, todo mundo falando isso, gente, mas eu falo com toda a experiência. Nesse mundo imediatista, nesse mercado muito rápido, quase ninguém está preocupado com o público-alvo mais. Quem é seu público-alvo? Qual que é a dor que ele tem? O que o produto, o serviço que você está vendendo vai suprir ele? Como que vai ajudar ele? Se você não conhece o seu público-alvo, você vai estar vendendo algo para alguém que você não conhece. Né? Aquela história, o vender churrasco para o vegano. Então você precisa conhecer o seu cliente para você saber se comunicar de forma real com ele. Então conhecer o público-alvo é extremamente importante para o desenvolvimento de uma estratégia. Qual que é a dor do seu cliente? Ele vai ser frustrado com uma porrada de coisa, ele vai ser frustrado porque provavelmente em outras lojas, em outros concorrentes, ele não encontrou algo. E ele vai ser frustrado com isso. E eu pergunto para você, o seu produto resolve o problema dele? Sim, provavelmente sim. Provavelmente você é único naquilo, provavelmente você é muito bom. Mas se você não conhecer o seu público-alvo, você não vai saber comunicar isso com ele. E quarto passo, análise da concorrência. Gente, a análise da concorrência, todos esses pontos que eu falei, eles são muito importantes aqui, viu, gente? Então, a análise da concorrência, ela também é um ponto importante, por quê? Porque hoje, o empresário, hoje, e até mesmo quem que se denomina marketing, está começando aí no mercado do marketing, tudo que sabe fazer é copiar. Eu vou ali no meu concorrente, copio uma ação, vou ali no meu outro concorrente, copio o que ele está fazendo, e aí não entende a estratégia por trás, não entende o que está acontecendo por trás. Muitas vezes, olha para você ver um erro muito comum que talvez até o seu cliente ou você mesmo já fez. Vai lá no Instagram do concorrente, vê um vídeo que um concorrente fez, e aí aquele vídeo tem 1 milhão de visualização, tem 50 mil, 100 mil visualizações, e aí a pessoa quer ir lá e fazer exatamente o mesmo vídeo porque tem muita visualização do outro. Só que isso é uma estratégia extremamente errada, é um caminho, não vou falar uma estratégia, é um caminho extremamente errado, por quê? Porque se eu faço um vídeo, e esse vídeo não tem nada a ver com o meu público-alvo,
esse vídeo não comunica nada da minha empresa, esse vídeo não abrange nada, e eu vou lá e faço um impulsionamento para gerar visualização, e eu coloco 200, 300 reais por dia, esse vídeo com poucos dias vai estar bombando de visualização, vai estar com milhares e milhares de visualização, não vai trazer retorno para mim, mas se o meu concorrente, tudo que ele sabe fazer aí aqui e copiar minhas ações, ele vai copiar a mesma coisa para o dele. Então, ou seja, vai ser muito barulho, muito movimento que não gera nenhum resultado. Então, vocês precisam entender isso. Analisar a concorrência não é copiar as ações dele. Analisar a concorrência é fazer uma coleta de dados ali, de forma que o que dá resultado, o que não dá. Hoje nós temos vários aplicativos que fazem essas análises, temos vários caminhos que fazem essas análises, para que você veja o que realmente de cada cliente é bom e o que não é, o que realmente gera resultado e o que não gera. Conhecendo o seu público-alvo, que é o que a gente falou agora, sabendo os seus objetivos, você vai entender, peraí, esta ação que o meu concorrente está fazendo gerou um resultado negativo para o meu cliente. Porque o meu cliente, eu não conheço ele. Então, não vou fazer isso. Olha, isso aqui que o meu concorrente fez gerou um resultado bacana para o meu cliente, porque eu conheço meu cliente agora, eu sei quem é meu público-alvo. Então, se gerou um resultado bacana, vamos voltar lá para o meu produto, o que o meu produto pode fazer de diferencial dentro disso aqui que ele está gostando? Então, a estratégia passa desse princípio. Então, aprenda a analisar a concorrente de fato, não só ir lá e copiar, porque às vezes copiar é um cego copiando o outro. Jeff Bezos ele fala uma coisa interessante. Quando você copia as ações do seu concorrente, o máximo que você vai conseguir ser é invisível. Então, eu separei aqui a diferença entre analisar e copiar. Analisar. Analisar envolve coleta de informações, entender os pontos fortes e fracos dos concorrentes, identificar melhorias e avaliar resultados das ações. Isso ajuda a sua empresa a construir uma comunicação eficaz com o cliente, gerando resultados. Então, analisar isso aí, você vai ter um caminho muito simples para desenvolver estratégia que vai gerar resultado. E o que é copiar? Copiar leva à invisibilidade, como eu mencionei aqui de Jeff Bezos. E quando você copia as ações com o seu concorrente, você vai ser mais um no meio da multidão. E entenda isso, você que está no mercado digital, você tem que pensar com a cabeça do consumidor. O seu consumidor, ele acorda de manhã, ele abriu ali o celular dele, ele abriu a rede social dele, ele está sendo bombardeado com milhares de conteúdos, conteúdos bonitos, feios, vídeos, ele está sendo bombardeado ali, e os seus concorrentes estão bombardeando ele ali. Se você faz só copiar as ações do seu concorrente, nesse meio de 1 milhão de informação que ele está recebendo, você vai ser só mais um, você não vai chamar a atenção dele. Faça ali uma análise SWOT, identifique as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças de mercado, façam uma análise SWOT para cada um ali dos seus concorrentes, escolha uns 3, 4 dos principais ali, com certeza pegando todas essas informações, desenvolvendo ali um planejamento, tendo objetivos claros e alcançáveis, conhecendo o seu público-alvo e fazendo essa análise, você vai conseguir desenvolver uma estratégia que vai gerar resultado, que vai gerar crescimento para a sua empresa, para o seu cliente, para a prestação de serviço. Pegue esses princípios e comece a destrinchar, comece a aprofundar neles. O que a sua empresa tem dentro desses 4 princípios, o que seus concorrentes estão dentro desses 4 princípios, e aí você vai começar a escrever isso, você vai entender, agora que terminou de escrever tudo isso que você olhou, falou, cara, agora eu sei como agir, agora eu vou agir nesse caminho, e esse caminho ele vai ser eficaz, ele vai dar resultado, porque a sua estratégia, ela não vai ser baseada no achismo, ela não vai ser baseada no feeling, ela vai ser baseada em dados e que vai trazer resultados reais para a sua empresa. E para encerrar essa aula, eu queria falar com você dessa forma. Uma frase que eu achei muito interessante alguns anos atrás. Em terras de quem só sabe apertar botões, quem faz estratégia é rei. Então, se você partir pelo caminho de tudo que você for fazer, você fazer com estratégia, você vai gerar resultado para a sua empresa, você vai gerar resultado para o seu cliente, você vai gerar resultado nas suas ações de marketing. Beleza, gente? Muito bom estar com vocês nessa aula e aguardo vocês na próxima aula.